Colocando o Teorema de Pitágoras em prática, eu trouxe aqui 3 exemplos bastante comuns, onde a gente vai calcular a medida do lado desconhecido. Então, a medida do lado que não está identificado com uma variável, com uma letra, e a gente vai utilizar o Teorema de Pitágoras para averiguar qual a medida desse lado desconhecido. Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um triângulo com 21 centímetros de lado, 28 centímetros no outro lado, e aqui nós temos x. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente sabe que o Teorema de Pitágoras tem a hipotenusa ao quadrado igual a um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. A grande sacada aqui é identificar quem é a hipotenusa. Então, como eu falei para vocês na introdução da aula, no conceito, temos 3 formas aqui de identificar quem é a hipotenusa. O lado maior, como aqui a gente não tem a medida dos 3 lados, não podemos identificar se aqui vai ser realmente a hipotenusa. Pode ser pela medida do lado oposto ao ângulo de 90 graus, então a gente já sabe que é o x. Ou então aquele lado que não encosta no ângulo de 90 graus, que está aqui, então que não encosta realmente é o x. Então está identificada a nossa hipotenusa. Então o cálculo fica hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, que é igual. E aí você pode escolher qualquer um dos catetos, a ordem não vai alterar o nosso resultado. Então a gente pode pegar o 21 e elevar ao quadrado, mais o 28 elevado ao quadrado. Então agora a gente vai resolver essas potenciações. Então nós temos x ao quadrado, que é igual a 21 elevado ao quadrado. 21 vezes 21, 441, mais 28 elevado ao quadrado, ou seja, 28 vezes 28, que é 784. Na sequência, nós vamos adicionar os dois resultados das potenciações que a gente acabou de calcular. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 441 mais 784, que é igual a 1225. Agora, no final do cálculo, a gente tem aqui uma potência, que a gente vai passar para o outro lado da equação com a operação inversa. Então, qual é o inverso da potência? A raiz. Então, esse 2 aqui vai passar para o outro lado como índice da nossa raiz. Então, nós vamos ter que x é igual a raiz quadrada de 1225. Importante destacar nessa parte da resolução que geralmente quando nós temos a passagem de potência para a raiz quadrada, a gente tem um sinalzinho de mais ou menos aqui na frente da raiz. E aí nós teríamos 2 resultados. Um resultado para a raiz positiva e outro resultado para uma raiz com o resultado negativo. Mas estamos considerando aqui medidas e não existe medida negativa. Logo aqui a gente só vai trabalhar com a raiz com resultados positivos. Então não existe essa preocupação de a gente estar colocando mais ou menos aqui na frente. Então significa que o x é igual a raiz quadrada de 1225, que é 35. Bastante importante destacar a unidade de medida. Então a unidade de medida utilizada nesse triângulo retângulo foi centímetros. Então a nossa resposta final, 35 centímetros. No segundo exemplo, na letra B, a gente vai utilizar a mesma base de cálculo. Então, hipotenusa ao quadrado, que é igual a um dos catetos ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, certo? Então, como que a gente inicia o cálculo? Identificando a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nesse caso aqui? O oposto ao ângulo de 90 graus, ou então o único lado que não encosta no ângulo de 90 graus. Então, sabemos que é o 25. Então, 25, que é a nossa hipotenusa ao quadrado, é igual a um dos catetos ao quadrado, pode ser o x,
mais o outro cateto elevado ao quadrado, que a gente pode colocar aqui, o 24. E aí agora a gente vai começar a resolver as potenciações. Então a gente começa com 25 elevado ao quadrado. 25 elevado ao quadrado é 25 vezes 25, que é 625, que é igual a x ao quadrado, mais, agora a gente vai pegar o 24 e vai elevar ao quadrado, ou seja, 24 vezes 24, que é 576. Diferente do primeiro exemplo, onde o x já estava isolado, aqui a gente vai ter que isolar o x, vamos ter que isolar a variável. Então a gente passa a letra para um lado, número para o outro. Então aqui a gente vai pegar o x ao quadrado e vai passar para o ladinho de lá, para o lado esquerdo da igualdade, e o 625 a gente vai passar para o lado direito da igualdade, sempre invertendo a operação. Então, como não tem nada aqui, significa que ele está somando, passa para o outro lado, diminuindo. E o 625, que também está lá sem sinal somando, ele também vem para cá, diminuindo. Então, nós temos que menos x ao quadrado é igual a 576 menos 625. Diminui e conserva o sinal do número maior, nós vamos chegar no menos 49. Agora, aqui na frente desse x tem o menos 1. Esse menos 1 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é igual a menos 49 sobre menos 1, que vai fazer com que esse 49 se torne positivo. E agora a gente vai fazer o mesmo processo que fizemos no exercício anterior, invertendo de potência para raiz. Então, o x igual o quadrado passa para o outro lado como raiz quadrada de 49. Logo, o valor de x, unidade de medida aqui utilizada em milímetros, a raiz de 49 é 7. Então, 7 milímetros. No nosso terceiro exemplo, nós temos aqui um triângulo retângulo. Primeiro vamos identificar quem é a hipotenusa. Então, a hipotenusa, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, o único lado que não encosta no ângulo de 90 graus, então já sabemos que é o x. Então, nós teremos que x ao quadrado é igual a 1 dos catetos elevado ao quadrado. Então, nós temos a raiz de 10 elevado ao quadrado, mais o outro cateto, raiz de 10, elevado ao quadrado. Então, vamos resolver primeiramente as potenciações. Nós temos que x ao quadrado é igual a raiz de 10 ao quadrado. O que seria essa raiz de 10 elevado ao quadrado? A gente resolve raiz de 10 elevado ao quadrado como raiz de 10 vezes raiz de 10. Quando a gente está multiplicando as raízes, a gente continua como uma raiz e multiplica os radicandos, que são os valores que estão dentro da raiz. 10 vezes 10 é 100. E a raiz quadrada de 100 é 10. Certo? Então, esse aqui é o processo de resolver uma radiciação elevada ao quadrado. Mas aí eu deixo uma dica para vocês, deixo um macete para vocês. Sempre que a gente tiver o quadrado de uma raiz, esse quadrado acaba simplificando a raiz. Então, você pode simplesmente simplificar a raiz quadrada com a sua operação inversa, que é o quadrado. Então, acontece isso aqui, ó. O radical cancela o expoente, sobrando só o que está dentro da raiz, que é o 10, que é o mesmo resultado que nós chegamos lá de uma forma um pouquinho mais complexa. Mas, o mesmo processo a gente pode fazer aqui. O radical cancela o expoente, sobrando o 10, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Somar os dois resultados. Então, nós temos que x ao quadrado é igual a 20. E agora a potência passa para o outro lado como
raiz quadrada. Então, nós temos que x é igual a raiz quadrada de 20. Quando você coloca lá na calculadora raiz quadrada de 20, ou quando você procura resolver a raiz quadrada de 20, você vai verificar que vai dar um número decimal, ou seja, um número com vírgula, 4,472 e mais algumas casas. Procure sempre utilizar o critério de arredondamento que o professor pede no enunciado, ou que o exercício pede no enunciado, ou que a prova pede no enunciado. Como aqui eu não coloquei para vocês qual o critério de utilizar, a gente vai estar utilizando um critério de arredondamento aqui com 2 casas decimais. Então, arredondando a raiz de 20, nós vamos chegar em aproximadamente, que é esse sinalzinho aqui em cima do igual, 4,47. Essa é aproximadamente a raiz quadrada de 20. Um detalhe importante que apareceu na letra A a unidade de medida, apareceu na letra B a unidade de medida, mas aqui não apareceu a unidade de medida. Então, no finalzinho do exercício, você pode colocar o m, ou seja, aproximadamente 4,47 unidades de medida. Então, esses são 3 exercícios que caem muito em provas de Enem, vestibular, concurso público, onde você precisa calcular o valor de uma medida desconhecida em um triângulo retângulo e, para isso, você utiliza o Teorema de Pitágoras. Além dos exercícios práticos de aplicação do Teorema de Pitágoras na identificação da medida, no cálculo da medida de um lado desconhecido em um triângulo retângulo, existem também as situações problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras, a aplicação do Teorema de Pitágoras. Então eu trouxe aqui para vocês uma situação problema que diz o seguinte: o portão de entrada de uma residência tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Então aqui a gente tem a simulação de um portão. Aqui dos lados a gente tem o muro e centralizado o portão. Aqui tem a identificação dos 4 cantos, ou os 4 pontos desse portão. Então temos o A, o B, o C e o D, que são os pontos, as pontas do portão. E aqui tem a trave de madeira a qual se refere o enunciado. Então a trave que atravessa do ponto A, que está aqui identificado, até o ponto C. Então o exercício ele pergunta qual é a medida desta trave, a medida desta madeira que vai do ponto A até o ponto C nesse portão. Então sabemos primeiramente que esse portão tem 4 metros de comprimento. Então o comprimento do portão é de 4 metros, ou seja, de A até B nós temos 4 metros. A altura deste portão ela tem 3 metros. O que significa isso? Que de B até C, que é a altura do portão, nós temos 3 metros. Também teremos 3 metros no lado oposto e também teremos 4 metros no lado oposto ao comprimento. O que interessa para a gente é esta parte aqui, ó, onde a gente identifica um desenho, que é o desenho de um triângulo retângulo, certo? Aqui embaixo está identificado o nosso ângulo de 90 graus. E para descobrir a medida desta trave, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras. Como começa o Teorema de Pitágoras? Pela hipotenusa, o quadrado da hipotenusa. Quem vai ser a hipotenusa aqui para a gente? O lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou o lado que não encosta nesse ângulo, ou seja, é de A até C. Como eu preciso identificar esta medida, a gente pode colocar uma letra qualquer. W de Vander, por exemplo. Então nós teremos que W elevado ao quadrado será igual a 1 dos catetos ao quadrado. Você pode começar pelo 4 ou começar pelo 3. Então nós teremos 4 ao quadrado mais o outro cateto, que é 3 elevado ao quadrado. Então W ao quadrado
é igual a 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16, mais 3 elevado ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, que é 9. Então, nós teremos que w ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é exatamente 25. O que a gente vai fazer agora? A potência ao qual o w está elevado vai passar para o lado direito da nossa igualdade com uma operação inversa, que é a raiz. Então, nós teremos que w será igual a raiz quadrada de 25. Logo, o valor do nosso w, que é a medida da nossa trave, é calculado pela raiz quadrada de 25, que nada mais é do que 5. E esse 5, a gente tem uma unidade de medida sendo aplicada no problema. Todas as unidades estão em metro, então esse 5 também será descrito como metro. Ou seja, a trave que vai do ponto A até o ponto C terá exatamente 5 metros. Pessoal, essa foi a nossa videoaula sobre Teorema de Pitágoras. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. É um assunto bem bacana que começa lá no 9º ano do ensino fundamental. Também é aplicado lá no ensino médio. Nós também vemos a aplicação do Teorema de Pitágoras em exercícios e questões no Enem, em vestibulares, em concursos públicos. Espero que tenha valido a pena a aula de hoje. Deixe aqui embaixo o seu comentário, se gostou da aula, a sua avaliação sobre a nossa aula de hoje. Deixe seu like no vídeo se gostou, compartilhe o link com seus colegas, se inscreva no canal. É um prazer ajudá-lo a descomplicar a matemática. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.